Eu já passaram aqui vários convidados que também nasceram em berço cristão e tiveram o seu momento, né, uma fase, né, de rebelde. Você acha que isso é algo que todo ser humano vai passar? Se ele nasceu em berço cristão ou não, ele vai ter um período que ele vai ficar longe de Cristo? Eu acredito que alguns mais, outros menos. Mas a minha teologia, ela me faz necessariamente acreditar que todos vão passar por isso e pela misericórdia de Deus vão passar por isso. Por conta do quê? Por conta de que eu acredito que a salvação ela é individual nesse sentido. E sendo individual, nós precisamos passar por uma experiência real de encontro com Deus e transformação. A fé dos nossos pais não é suficiente para nos salvar. É necessário que Deus transforme nós individualmente. E aí é óbvio, alguns, eu acho que até pela misericórdia de Deus, para contrastar mais, vivem um período da vida mais destrutivo, como eu vivi, e outros, Deus chama a atenção de outras formas, né? Por exemplo, a minha esposa, ela é uma menina que nasceu no lar cristão, crente, a vida toda na vida da igreja, isso, aquilo, outro. Porém, quando nós nos casamos, ela percebeu que era alguém habituada com a religião e que não, de fato, havia experimentado a conversão genuína. Então, por exemplo, com a minha esposa, eu tive o privilégio de batizar a minha esposa depois de nós casados. E não porque ela não frequentava a igreja ou algo do tipo, mas porque ela compreendeu que ela ainda não havia tido um momento de transição, de mudança, de conversão na vida dela e que ela precisou, então, ter depois na vida adulta, já casada. Então, eu acho que, de certa forma, é misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus aqueles que nasceram na igreja passarem por um período de crise e assim por diante, porque é nesse período de crise que você vai poder ter uma experiência real de conversão e salvação e não vai se tornar um religioso que nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, teve filhos na igreja, apresentou na igreja, envelheceu na igreja, morreu na igreja, foi sepultado na igreja, mas só que nunca foi igreja de Cristo, né? Só foi igreja da religião. Sim, porque isso faz a gente se preocupar com nossos filhos, né? Fala, poxa, eu estou ensinando, qual será o momento que ele vai se desviar? Então, já que todo ser humano vai ficar um período longe, a gente já começa a pensar e tentar fazer o nosso melhor, é claro. Eu acho que são formas diferentes que Deus trabalha na vida de cada um deles. Eu acredito que eles tinham um favor especial do Senhor para os filhos daquele que temem ao Senhor, né? E não acho necessariamente que todo mundo precisa viver uma vida desregrada, em pecado, tal, para Jesus, então, alcançar e salvar. Mas em algum nível precisa haver uma espécie de crise, no sentido do tipo, será que aquilo que a minha mãe vive, eu vivo também? Será que o Deus da minha mãe é o meu Deus? Essa crise ela é necessária para que haja uma experiência pessoal com o Senhor, para que a fé dos nossos filhos não sejam a fé dos pais, mas sejam a fé deles. Eles mesmos tiveram uma experiência e uma tomada de decisão diante do Senhor, e isso os firma de uma forma inabalável.